Se você tem um sócio ou pensa em abrir um negócio com alguém, existe um erro que pode custar a sua empresa e até mesmo a sua relação com essa pessoa. A maioria dos empreendedores só entendem e percebem isso quando o problema já aconteceu. Muita gente acredita que o contrato social é o suficiente para organizar uma sociedade. Mas a verdade é que o contrato social sozinho não resolvem os conflitos que podem vir a ocorrer no dia a dia do seu negócio. E é exatamente por isso que existe o contrato de acordo de sócios. Eu sou a advogada Larissa Vinhato, especialista na estruturação do seu negócio e vou te ajudar a crescer com proteção e segurança. O contrato social aí define a estrutura básica da empresa. Quem são os sócios, qual a participação de cada um e algumas outras regras gerais. Mas ele não estabelece detalhes que são fundamentais para o negócio fluir, como, por exemplo, quem faz o que dentro da empresa, quem trabalha mais, quem trabalha menos, como que vai ser o dia a dia ali dentro da empresa, como que vai ser se um sócio precisar sair, detalhes bem específicos sobre valores, sobre remuneração de cada sócio, sobre divisão dos lucros. E um ponto muito relevante é que o fato de apenas ser sócio não significa ter que trabalhar na empresa. Se isso não estiver definido em contrato de acordo de sócios, não existe juridicamente essa exigência que o sócio tem que trabalhar na empresa. Para você entender como isso acontece no dia a dia, eu vou dar um exemplo. Dois sócios decidiram abrir uma empresa. Os dois colocaram o mesmo valor, 50% de cada um para abrir a empresa, o valor igual entre os dois foi colocado na abertura da empresa e estabelecido ali no contrato social que os dois tinham 50% da empresa. E as coisas foram fluindo, no começo estava tudo indo bem, até que um dos sócios estava começando a trabalhar muito mais do que o outro. E se ele contribuiu de igual forma no início, então ele merece a mesma participação. E como não tinha acordo de sócio detalhando o que cada um havia de fazer ali na empresa, foi se perdurando dessa forma por muito tempo. Um sócio trabalhava muito mais que o outro e o valor era igualmente dividido. Até que começaram a ver problemas, várias discussões por esse motivo. O sócio que trabalhava mais se sentia injustiçado, o outro sócio começou a falar que aquilo era apenas investimento para ele. E aí veio a solução, que foi aí que decidiram fazer um contrato de acordo de sócio para estabelecer quem realizava tais tarefas, quais tarefas ficavam sob responsabilidade de um, quais ficavam sob responsabilidade de outro, os valores começaram a ser os valores de pagamento começaram a ser de forma diferente, um recebia pro labore, o outro só recebia a participação nos lucros. Também ficou estabelecido os dias de trabalho de cada um, o horário de trabalho de cada um. E ficou definido que um receberia um valor por seu prolabore, pelo trabalho na empresa, além da participação nos lucros. Os lucros seriam igualmente divididos, mas um receberia como se fosse um funcionário da empresa, continuando sendo sócio, mas como ele trabalhava mais tempo na empresa, ele recebia um valor ali como se fosse um salário mensal, o prolabore. Mas o acordo de sócio, ele vai muito além disso. Ele também pode, inclusive deve prever as questões sobre a dissolução da empresa. Se um dos sócios decide sair, a quota parte desse sócio, como vai ficar? Ela deve ser vendida apenas ao sócio que vai ficar com a empresa? Ela pode ser vendida a qualquer terceiro, a qualquer familiar de um dos sócios, ou dele mesmo que está saindo, ou do sócio que está ficando. E se um dos sócios falecer, essa cota parte também pode ser vendida para qualquer pessoa. Como vai ficar essa relação? Vai ser qualquer pessoa, qualquer familiar que vai poder substituir o sócio nessa empresa. Então são vários pontos que o contrato social não prevê, mas o acordo de sócios prevê. Eu falei aqui apenas um pouco das hipóteses, mas são diversas as situações que devem e podem ser estabelecidas nesse acordo de sócios com o fim de evitar muitos conflitos posteriormente no dia a dia da empresa e também ao final dessa sociedade. As empresas, elas não quebram só por falta de dinheiro, mas em muitas situações mesmo, na prática, muitas empresas quebram por conflito entre os sócios. E o que não foi combinado especificamente no início,
vai gerar muitos problemas depois. Se você ficou com alguma dúvida do tema de hoje, deixa aqui embaixo sua dúvida nos comentários. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, compartilha com outra pessoa para ajudar ela também. Se inscreve aqui no canal para acompanhar os próximos vídeos.